Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da Educação de Jovens e Adultos. Como vocês sabem, a História, ela é essa disciplina, eu vivo dizendo aqui, que não está somente nos livros didáticos. A História ela é feita no dia a dia, a História ela é feita por cada um de nós. E aí, hoje vamos falar de um tema muito importante, que é algo que a gente tem que vivenciar cada vez mais, que é a democracia. E como essa democracia ela está presente em nosso dia a dia. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. Junto aqui com Jéssica, vamos falar a respeito da importância que a democracia tem. Até porque estamos chegando em uma data super especial, né? A gente acabou de comemorar a independência do Brasil, 7 de setembro. Então, a gente falar a respeito da independência do Brasil é falar justamente que o nosso país já passou por diversas e diversas fases. E pensar nessas fases é pensar que a democracia, ela pode ser fortalecida a cada dia. Ela não é algo que caia do céu, não é algo que outros vão definir pela gente. Mas sim, somos nós que, enquanto participantes, enquanto atuantes em nossa sociedade, podemos sim fortalecer ou enfraquecer a nossa democracia. Vamos pensar juntas e juntas? Então, trouxe para vocês uma frase, né, de um escritor maravilhoso, Fernando Sabino. Ele diz o seguinte: democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Então, a gente pode refletir um pouco a respeito dela. Não quer dizer que eu concorde totalmente com essa frase, tá, gente? Mas o Fernando Sabino ele diz isso, que ter um Estado democrático é que todo mundo tem as mesmas oportunidades. E aí, ao longo desse caminho, é que as pessoas vão vendo qual vai ser o seu ponto de chegada, né? Nós sabemos de várias pessoas que tiveram boas oportunidades na vida e não a aproveitaram. Assim como pessoas que tiveram muitas dificuldades na vida e conseguiram fazer a sua história. Então, para Fernando Sabino, falar no estado de democracia, no país que tem a democracia, seria que todas as pessoas pudessem ter as mesmas oportunidades. E, infelizmente, a gente sabe que o Brasil está muito, muito longe disso, né? Mas vamos refletir como é a nossa democracia hoje e como é que ela pode ser fortalecida diariamente, tá? Então, vamos começar pensando, o que é democracia? Vejam, gente, falar na democracia é falar num sistema de governo. Um sistema de governo assim muito antigo, que remonta a milênios atrás, que começou na Grécia Antiga. Embora que nós, historiadores, até refletimos se na Grécia de fato tinha uma democracia. O porquê? Porque lá só quem tinha poder de escolha, poder de voz, poder de voto, de vetar, de negar algo, eram homens proprietários, inclusive de pessoas, né, que tinham escravos, pessoas escravizadas de outras nações, mas eles tinham um começo do que era uma democracia, já que eles votavam entre eles, escolhiam em comum. E ao longo desses séculos, a democracia ela foi avançando. Porque nessa época, isso de Roma e da Grécia realmente era um diferencial, né? Já que o que se tinham eram poderes em que uma só pessoa mandava, uns poderes chamados de absolutistas. Ao longo do tempo, a gente foi mudando muito enquanto sociedade. O próprio Brasil, o nosso país, era um país livre para as pessoas que aqui viviam, as diversas nações indígenas. E aí vieram os colonizadores europeus, especialmente os portugueses, e trouxeram o quê? Todo o poder de Portugal. A pessoa que morava lá em Portugal, o rei e a rainha português, mandava num país que estava do outro lado do oceano. Ao longo disso, a gente foi avançando até chegar até o nosso próprio império, com Dom Pedro I, depois de Dom Pedro II. E aí, no dia 8 de setembro, começamos uma república. E daí essa república foi avançando para democracias, né? E a gente tem que refletir do que é a história do Brasil. Não é algo que a gente possa ver numa aula tão rápida. Mas a gente vê o quanto que essa democracia do dia a dia, ela tem que ser cada vez mais fortalecida. Vejam essa imagem, é da capital do nosso país, que é Brasília, né? Então, falar a respeito da democracia no dia a dia é falar muito mais do que as eleições. A gente escolhe presidente, presidenta, senadores a cada 4 anos, não é verdade? Governadores, assim como também prefeitos, vereadores, deputados. Só que falar a respeito desse Estado democrático é dizer que está muito além.
Brasília mesmo ela é uma cidade que ela é recente. Brasília foi criada nos anos 60. Então, até então, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, Brasília ela é um símbolo da nossa democracia. Foi de algo que foi criado com esse objetivo, o objetivo de ter esses poderes e que vem falando cada vez mais, decidindo o nosso dia a dia. O nosso sistema político, atualmente, a gente escolhe nossos representantes através da urna eletrônica, que é um canal confiável, tá? A urna eletrônica, ela passa por diversas vistorias, é reconhecida em diversos países, inclusive pelas Nações Unidas, pela importância que essa urna eletrônica tem. Então, cada vez mais a gente pode escolher nossos representantes e é muito importante que a gente possa escolher pessoas que vão defender o que é importante para a gente. Imagina uma pessoa que não conhece sua comunidade, que nunca esteve em sua comunidade, essa pessoa vai poder realmente lhe representar? Quando eu era professora de educação de jovens e adultos, na escola, né, que eu sou aqui, né, desse veículo à distância, muitos alunos e alunas minhas diziam isso, mas professora, eu não quero nem votar. Então, gente, a democracia é importante até para isso, de você querer ou não votar. Mas é bem importante você lembrar que se você não votar, outra pessoa vota e escolhe por você. Então, há pessoas decentes, há pessoas comprometidas. Então, vamos ver o que é que essas pessoas estão defendendo. Essa pessoa vai defender, dentro da minha comunidade, ter um saneamento básico melhor, ter um sistema de esgoto melhor, ter transporte público, melhorar as escolas. Tudo isso, pessoal, é muito importante para a nossa vida, muito importante para o nosso dia a dia. Então, falar a respeito da independência do nosso país, que foi comemorado agora há pouco, mais um ano, dia 7 de setembro, é dizer que temos muito mais do que recordar essa data. É dizer que nós somos um país democrático, um país importante. O Brasil, até pouco tempo atrás, era a sexta economia mundial, né? Atualmente, a gente caiu tanto que estamos entre o 17º e o 18º economia mundial. Veja, ao longo dos anos, o quanto que as pessoas que deveriam estar governando o nosso país fez o nosso país perder economicamente. Então, é muito importante a gente saber quem a gente vai escolher, né? Porque falar em economia é falar no nosso dia a dia, não é isso? A gente que é trabalhador sabe muito bem o quanto que é de nossas economias para poder pagar a nossa cesta básica, poder pagar a conta de energia. Então, tudo isso tem a ver com quem a gente escolhe ou não para nos governar. E aí eu deixo para vocês essa sugestão de atividade. Vocês podem fazer uma roda de diálogo, fazer algum debate. Como fortalecer a democracia em nosso dia a dia? Como é que a gente pode fortalecer o sistema democrático? Porque mesmo que a gente tenha várias coisas que discorde dele, ele ainda é o melhor sistema que tem para a gente viver, tá? Abraço, gente. Se cuidem.